Sejam bem-vindos a mais uma Sacada de Emprego. Hoje nós vamos falar de um tema que eu sinto que eu fico muito confortável em falar, que é como lidar com o não. Nós vamos passar algumas dicas de como você estudar e entender aqueles nãos que você recebeu durante todo o processo seletivo. Eu sou Igor Domingos e você está na Recrute. Bom, depois das 3 primeiras dicas que nós demos de como montar um currículo, de como criar uma estratégia de envio e as dicas de como se comportar durante o processo, pode ser que ainda com todas essas dicas ainda não dê certo essa candidatura que você fez para essa oportunidade. E eu sei muito bem que o não é algo que é muito difícil que as pessoas lidam e poucas vezes eu vejo elas indo atrás de como melhorar para os próximos processos. Então hoje eu vou dar algumas dicas de como você consegue entender o motivo das negativas que você teve para conseguir aplicar nesses processos futuros. Para algumas pessoas ainda é muito difícil ser reprovado em um processo. E eu sinceramente eu acredito que é difícil mesmo. Antigamente quando eu fazia processo seletivo e eu também recebia um não, era duro quando eu recebia essa devolutiva. Mas então, com o passar dos tempos eu fui começando a entender como eu conseguiria entender esse não para poder fazer com que os próximos processos em que eu participasse eu fosse aprovado ou chegasse pelo menos até a fase dos finalistas. Então eu comecei a estudar e a entender como que o não se comporta. E o que poucas pessoas conseguem enxergar, que o não ele é estatístico. Em qualquer coisa que você aplica na sua vida, que qualquer coisa que você faça, o não que você receber, ele vai ter uma consequência. E quando você recebe uma sentença de nãos em alguma coisa que você está fazendo, com certeza você consegue estudar os nãos, aplicar alguma coisa diferenciada em cima do que você tem feito e diminuir a quantidade de nãos. Eu entendo que com certeza muitas vezes vai acontecer ainda que o não venha para você. Só que se você entender cada coisa que você fez de errado, algumas vezes pode ser o modo com que você falou, o modo com que você apresentou, o que você apresentou. Se você entender como que você consegue aperfeiçoar todas essas etapas, eu tenho a certeza absoluta que você vai conseguir cortar a quantidade de nãos e conseguir chegar em mais sims. Então vamos lá. Você participou desse processo, você teve a devolutiva negativa. Então, algumas vezes as empresas, as consultorias, ela passa o motivo para os candidatos. Só que eu vejo que algumas vezes tem pessoas que têm um pouco de resiliência na hora de ouvir a opinião dos outros sobre o comportamento que teve. Principalmente aqui na consultoria tem algumas pessoas que a gente tem um pouco de dificuldade na hora de passar essa mensagem, ou esse ensinamento, essa sacada. Então é importante que você vá de encontro com essa informação da negativa, para que você entenda o que você pode mudar mais para frente. Então, entre em contato, caso não seja na hora que você está na empresa, que ela te passou a resposta, se a pessoa te ligou, se a pessoa te encaminhou um e-mail, mas lembra de todas aquelas sacadas que nós passamos. É muito importante ter educação, mostrar que realmente você está em busca do aperfeiçoamento, da mudança, de melhorar, de tentar conquistar com mais facilidade os seus objetivos. E galera, é muito importante você entender que em tudo na vida você tem que ter educação e respeito na hora de buscar as informações. E qualquer coisa que você faça ou aplique, é importantíssimo você saber que o não ele é primordial para que você evolua. É muito importante você guardar essa mensagem. O não é uma das partes principais na hora de você evoluir. Se você está fazendo muitas coisas que só tem recebido sim, se preocupe, porque você ou está fazendo mais do mesmo, ou você não tem criado absolutamente nada. E as pessoas onde você tem feito e só tem recebido sim, simplesmente estão acatando por necessidade a sua atividade. Então, uma sacada muito importante que você tem que ter é essa. Vai de encontro com a informação. Teve a devolutiva negativa do processo, questione com educação, com respeito, qual que foi o problema, o que eu posso melhorar, qual que é a ideia que você me dá para eu poder aplicar nos meus próximos processos seletivos, ok? Depois que você entendeu tudo e aplicou nos seus próximos processos, nas suas próximas atividades, é importante que você faça
a medição. Entender se tudo aquilo que você fazia diferente antes e que você consertou agora, se realmente era isso, se deu resultados esses próximos passos. E aí você vai conseguir aplicando cada vez mais de um modo diferente na sua vida. Então é importante, depois que você entendeu o que você pode mudar, você fazer e medir. E aí você vai entender se realmente o seu raciocínio está certo ou se precisa mudar novamente. Isso vai fazer com que você não acabe cometendo um grande erro de fazer mais do mesmo ou não estar criando nada. Eu vejo que muitas pessoas chegam pra gente e falam assim, na minha vida está tudo bem, eu recebo vários sims. É muito poucos nãos que acontecem na minha vida. Então eu peço para ela fazer uma reflexão, eu falo, poxa, dá uma olhada e vê se realmente você está fazendo algo construtivo ou você está fazendo mais do mesmo. Há quanto tempo que você não cria nada? Há quanto tempo que você não evolui? Há quanto tempo o seu comportamento ou a sua ideia ou o seu princípio, algum modo de pensar seu não mudou e evoluiu para melhor? Então é muito importante você entender essa linha de raciocínio. Quando você faz a mudança, você fez a medição e ela mudou positivamente. Porque você também pode cometer o erro de fazer a mudança, aplicar e essa mudança acabar tendo um pouco de retrocesso, acabar dando uma negativa do que você fazia. Então é muito importante a validação e entender se você não está cometendo mais do mesmo. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todas as pessoas que têm enviado através do inbox do Facebook, através de e-mail, têm curtido nossos vídeos, compartilhado. Isso é bem interessante para nós. Esse vídeo eu acredito que vai impactar muito mais pessoas, então eu conto com a sua ajuda de marcar algum amigo seu aqui ou compartilhar nas suas redes sociais. Deixe sua opinião, pode enviar também por e-mail que vai estar aqui na descrição. Isso é muito importante para que a gente evolua na entrega de conteúdo para vocês. Inclusive, se você não gostou desse vídeo, não tem problema. Lembra-se que o não, ele é uma construção. Então, se você não gostou, manda um e-mail para a gente, pode comentar aqui, a gente vai bater um papo com você, vai entender e vai consertar para os próximos. Como eu falei no vídeo da semana passada, nós lançamos o podcast, nós já tivemos alguns downloads, pessoas que assinaram o nosso canal, só que ainda nós não atingimos o número que a gente queria. Então acesse o link que está aqui embaixo, conheça o nosso blog também, lá tem a publicação onde a gente dá algumas dicas de aplicativos para que você baixe no seu smartphone e possa nos ouvir enquanto estiver na academia, enquanto estiver indo para o trabalho, enquanto estiver indo para a faculdade ou para a escola ou até mesmo em casa. Eu espero que essa sacada seja muito construtiva na sua vida. Eu sou Ricardo Domingos e você está na Recrute.